Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao o IBDFAN Bahia pela oportunidade de trazer à mesa cast 3 defensoras para falar um tema que a defensoria trabalha no dia a dia, que é a paternidade. O tema é polêmico, mas também é muito importante essa discussão. Meu nome é Tatiane Ferraz, sou defensora pública há 15 anos. Estou com minhas colegas queridas, doutora Gisele Aguiar e doutora Júlia Lordeiro. Antes de entrar no nosso tema, que é traição e desfazimento do vínculo parental à luz do STJ, eu queria refletir um pouco com vocês sobre o que seria a paternidade, sua evolução histórica, qual a importância, né, da vida de um pai e o papel dele na criança. Tem uma frase que eu gosto muito de Freud que diz e define justamente o que a gente faz aqui no dia a dia. Eu, doutora Júlia, doutora Gisele, que é: não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai. Faz diferença. Na psicologia a gente já vê os sinais. Uma criança que cresce sem um pai, sem essa figura paterna, sem essa função na sua vida, torna-se um adulto, muitas vezes com dificuldade de estabelecer vínculos duradouros. Lógico que, como toda regra, temos exceções. Existem pessoas que não tiveram pai na infância e se tornam pais maravilhosos, que mesmo sem conhecer o amor, conseguem dar e expressar o amor. A gente precisa entender que esse tema, ainda no século XXI, precisa ser debatido em sociedade. Cada dia mais, crianças nascem e crianças encontram-se sem registro, sem o nome do pai. E essa lacuna a gente percebe na defensoria pública por toda uma vida. Tem pessoas que passam toda uma vida buscando esse pai e essa lacuna não é preenchida. Antes de adentrar o tema, é importante a gente lembrar como é que foi a paternidade ao longo desses anos trabalhada no nosso ordenamento. Aqui todo mundo cresceu e ouvia sua avó falar do termo bastardo. Filho só era aquele do casamento. Família só era aquela do casamento. E aí, quando o vizinho aparecia, a família comentava, né, mais conservadora: não sei quem é filho bastardo, é filho fora do casamento. E ao longo do tempo, de maneira tímida, vem o Código Civil 16, vem a Constituição de 37, mas a gente consegue na Constituição de 88 o ápice, que é a paternidade responsável. Quando a pessoa vira o centro, né, e a dignidade da pessoa humana faz com que a Constituição traga um novo olhar para o direito das famílias. Mulher e homem passam a ser iguais, realmente. A família não é mais apenas aquela do casamento. Eu protejo toda e qualquer forma de família, inclusive aquelas pessoas que decidem ser sozinhas, também é uma família e hoje tem proteção no direito. E termina no ápice com a paternidade. Todos os filhos são iguais perante a lei. Não importa se é adoção, não importa se biológico, não importa se socioafetivo. E a Constituição proíbe qualquer forma discriminatória. É com esse raciocínio que a defensoria vem a cada dia, né, trabalhando a paternidade. E aí agora eu gostaria de discutir com as colegas, né, um julgado tão importante que começou a aparecer lá em 2020, 2021 e que vai muitas vezes contra tudo que a gente pensava, né? A gente sabe que a paternidade não basta apenas ser aquela paternidade biológica, que eu posso ter a paternidade socioafetiva, e essa pode vir por adoção, ela pode vir por uma inseminação, e ela pode vir pela posse mesmo de estado de filho. Eu me sinto filho daquele homem, eu me sinto pai daquele filho. Então, o direito hoje ele se preocupa muito com o afeto. Ele não se preocupa mais com apenas o ter patrimônio. Ele todo foi relido a partir da Constituição de 88 para pensar na pessoa. É na família que eu me realizo como pessoa humana. Então, esse filho também é uma realização. E ele quer encontrar um pai. E aí eu converso e jogo a bola para as colegas, né? Quando a STJ vem e diz, e traz, e elas vão narrar o caso aqui, se com a traição eu registrei como homem, não sabia, mas eu cuidei, eu participei da atividade escolar, eu tenho foto ali no meu álbum, né? Que eu era o pai, que eu estava ali no Dia dos Pais, eu participei do primeiro ano, eu me vesti de palhaço no carnaval, pulei carnaval com meu filho, eu fiz tudo direitinho. Basta eu apenas descobrir que eu não sou pai, porque eu fui traído durante todos esses anos para eu deixar de ser pai?
Será que um registro feito numa base falsa, né, que eu acreditava ser pai, esse registro, essa ruptura, basta para eu deixar de ser pai? Eu posso esquecer essa criança, doutora Gisele? Vamos lá, doutora Tati. Foi excelente a sua fala com relação ao histórico. E eu vou falar no meu lugar de defensora pública da infância e juventude e hoje coordenando a defensoria, a especializada da infância e juventude da Bahia. Vamos lá. Esse histórico que você trouxe com relação à paternidade socioafetiva, algo que foi buscado no ordenamento jurídico por tanto tempo, o reconhecimento disso. Saímos daquela família patriarcal, mas principalmente patrimonial, né, que só se olhava para os filhos, os direitos sucessórios eram para os filhos do casamento, os filhos legítimos. Contudo, a família da margarina. Mas a vida real não é a família da margarina. A família real é uma família múltipla. Filhos, às vezes, havidos fora do casamento ou filhos adotivos. E se buscou durante tantos anos na jurisprudência esse reconhecimento. Então, foi uma luta da jurisprudência, né, que depois foi consolidada na legislação, e finalmente chegamos aqui, com um reconhecimento dessas múltiplas famílias da realidade. Então, quando chega uma decisão do STJ questionando questionando, sim, né? Colocando em voga essa realidade, a meu ver, enquanto defensora pública da infância, é temeroso. Porque nessa decisão específica, né, onde por causa de uma traição foi considerado um vício de consentimento e por isso não reconhecida a paternidade, desconstituída a paternidade, a última coisa que foi visto nessa decisão foi o melhor interesse da criança e do adolescente. Foi visto o melhor interesse em sentença, foi visto o melhor interesse na decisão do tribunal local, contudo no STJ não. Por quê? Porque, primeiro, não foi verificado, foi reconhecido o afeto dos 5 anos, mas não foi levado em consideração. Né? Por quê? Porque a partir daquele momento o pai se recusou a dar afeto àquela criança. Como se a paternidade fosse, um pai pudesse se recusar a dar afeto. E também quero aqui trazer que a paternidade, ela não é só o afeto. A paternidade existe o dever de assistência. O dever de assistência material. Porque aquela criança, ela também precisa ter o seu direito à educação, o seu direito ao lazer, tudo isso preservado. Então, simplesmente, a meu ver, foi desconsiderado o objeto principal, que é a criança e o adolescente nessa ação, e visto apenas uma situação que ocorreu, uma traição, né? Uma situação fática, mas que poderia, se assim o STJ entendesse, poderia ser considerado uma multiparentalidade, né? Se fosse o melhor para a criança e para o adolescente. Agora, nunca desconstituir uma paternidade. Até porque simplesmente falar que a mãe deveria buscar, né, a genitora deveria buscar o pai biológico, nenhuma relação de afeto, ela se constrói do dia para a noite. É muito difícil uma pessoa agora traçar laços de afeto como se você fosse construir de um dia para a noite com um outro pai. E memórias não são apagadas. Então, querendo ou não, durante 5, 10, 15 anos, aquele pai se fez presente. Então, eu entendo o que a doutora Gisele traz aqui uma série de julgados que começam de 2020 para cá, todos nesse sentido. Então, se aquele homem, ele rompe
a paternidade logo quando descobre a traição e tenta se sustentar e esquecer todo um passado. A gente entende que existe uma dor, mas não é será que é a criança e o adolescente que vai ter que pagar por isso? Será que é tão fácil recuperar e encontrar o pai biológico? Muitas vezes a mãe nem sabe mais quem é. Não encontra. E nesse tempo vai ficar o lapso como? Quem pagará a escola? Quem participará da vida? Quem cuidará da saúde? Não é tão fácil você reconstruir na dor, né? Em alguns julgados dizem bem assim, mas obrigar essa paternidade fictícia a todo custo seria pior para a criança. Será? Acreditamos que não. Talvez colocar a via cruz de ter que correr a todo custo e procurar um pai biológico e resgatar um tempo que não vai ter. Porque se aquele pai entra na vida de uma criança de 11 anos, já se passou a infância, a primeira infância toda. E doutora Júlia? Primeiro eu quero também agradecer ao EBDFAN, na pessoa de Carla Alonso, né, que eu tenho até uma relação pessoal, afetiva muito grande. Para mim é uma honra estar aqui com duas colegas tão engajadas do ponto de vista fático, né, com as demandas que a Defensoria se apresenta, né, no que diz respeito à família, à infância. O recorte que a doutora Gisele fez e também a doutora Tatiane fez, me parece que são primorosos para iniciar a discussão. E eu queria só pincelar no ponto de vista das duas posições e polos, né, processuais que estão trazidos nessas decisões, nesses, enfim, precedentes, né, ainda que a gente esteja tentando, e eu acho que a grande valor desse debate, dessa conversa, é exatamente a preocupação com esses precedentes, né, o sistema de precedentes que é induzido a partir das decisões do STJ, do STF, e me parece que houve uma tentativa, né, em algumas decisões de compatibilizar, em outras talvez houve uma calibragem um pouco não muito conectada com os demais direitos, com o diálogo de fontes, né, não só à luz do que o Código Civil diz, mas também é necessário também avaliar como é que a Constituição Federal coloca, em qual patamar, como é que está a hierarquia daquele direito lá, da criança, como é que está a hierarquia no que diz respeito também ao próprio adulto, né, que está envolvido naquela situação. Então, a minha posição, né, tanto como defensora de família, mas também como defensora que atua na área protetiva da mulher, é, primeiro, trazer como é que ficaria efetivamente esse polo desse pai, né, que entende que houve um vício no seu consentimento àquele registro, né? Então ele se entende que houve basalmente um erro na produção do ato jurídico do registro, e me parece que há uma vinculação muito grande com o fato de que é uma paternidade biológica. Então se presume, e eu acho importante também trazer a discussão, e talvez, acredito que o STJ ainda não pelo menos dos julgados que eu tive contato, 4 ou 5, eles não trouxeram ainda sobre a diferenciação entre casamento e união estável, que é algo que na defensoria a gente lida muito mais com a união estável, que é a maior parte da realidade, né? Por muitas razões, ou porque as pessoas realmente entendem que não há uma necessidade de formalização, ou porque existe uma situação que há uma descontinuidade de um relacionamento e uma continuidade de outro, mas o fato é que é necessário, na minha visão, compreender que existe, primeiro, uma presunção de paternidade ali, quando há um casamento, né? Então, infelizmente, o nosso Código Civil, ele ainda traz essa visão de que existe essa presunção de paternidade legal, com base num prazo, e, na minha visão, isso é uma natureza protetiva, ainda que muito vinculada à questão de gênero. Então, quando fala do polo oposto, se fosse, por exemplo, um casal, né, homoafetivo, como é que seria essa questão? Né? Como é que o STJ avaliaria essa questão do vício de consentimento? Né? Porque existem casais que se utilizam da fertilização artificial, heteróloga, né, da utilização, inclusive, de barrigas de aluguel e a própria utilização de casais trans, que um engravida, né, e o outro faz parte também dessa concepção. Então, há uma concepção biológica também. Então, na minha compreensão, do ponto de vista do vício de consentimento, desse basal do erro, me parece que o STJ vinculou muito a questão da paternidade biológica do registro. E houve também, me parece, uma certa vinculação, como se a socioafetividade, a parentalidade socioafetiva, ela fosse uma mera confirmação
desse vício no consentimento do registro biológico ali. Então, talvez houve uma mistura e não a desvinculação, porque hoje o Código Civil, ele diz efetivamente que são origens distintas, né? E perfeitamente como a doutora Tatiane falou, há uma origem que não é discriminatória independente de onde veio, se socioafetiva, se biológica, se registral, mesmo sabendo que não é biológica, mesmo sabendo ainda que não é socioafetiva, porque tem muitos pais que registram os filhos das suas mulheres, das suas esposas, ainda no ventre. Então, e isso o STJ já consolidou que não há um vício, mesmo que ele depois, por exemplo, comprove que não tem mais socioafetividade, porque ele registrou sabendo que não era filho dele biológico. Então, só para arrematar, a minha preocupação também é que no diz respeito à criança, existe talvez uma ausência de uma calibração sobre o que aconteceu dos fatos durante o processo. Tá, até para compreender que aquela parentalidade, aquele vínculo de convivência, ele é bilateral. Fez parte da formação da história daquela criança, daquele adolescente, daquele hoje adulto, adulta. E é fundamental que as bases elas também sejam as mesmas para eventual rompimento. Para não dar aso, por exemplo, a alguma conduta de má-fé, processualmente, criar um certo vício, como infelizmente a gente vê em situações de execução de alimentos, que homens eles pagam as parcelas mais recentes para evitar a medida coercitiva da prisão, e aí deixam aquelas mais antigas sempre lá porque sabem que ou não tem um vínculo registral, ou porque vai ser muito difícil pedir, porque os juízes hoje ainda são muito refratários à questão do cartão de crédito. A gente só consegue ou dinheiro em conta ou alguma coisa registrada. Então, a natureza jurídica, né, da medida protetiva, de que a socioafetividade, se excluída, exclui também a paternidade biológica, parece um raciocínio ao contrário do que efetivamente o próprio STJ propõe na adoção brasileira. Quando ele, na verdade, utiliza a socioafetividade para proteger ainda mais. Olha, só se você comprovar que você errou mesmo no seu conhecimento daquela origem lá biológica, é que você vai conseguir, que você foi iludido, que você não sabia, é que você vai conseguir retirar essa paternidade, e não com uma socioafetividade como um elemento complementar à paternidade registral e biológica. O outro ponto, só para finalizar, no que diz respeito ao gênero, é preocupante, na minha visão, se utilizar, ainda que como subsídio material, para fundamentar o vício de consentimento, a ideia da traição. Né? A ideia da traição ela carrega todo um estigma muito voltado ao gênero feminino. Né? Efetivamente vai ser muito difícil uma construção de um casal homoafetivo ou trans, que vai ser trazido esse tema da traição. Né? O tema da traição é um tema que está muito vinculado à própria figura feminina, que é a traidora. Muitos anos, estava pesquisando no período do Código de 1916, enquanto a traição ainda era considerada, algum período, um erro, né? No caso, uma situação em que poderia a mulher ser excluída, uma justificativa, por exemplo, para o divórcio, muitas mulheres foram penalizadas, como a gente tem visto também com o uso material da alienação parental. E como nosso tempo, né, já está começando a se esgotar, me veio uma coisa aqui na cabeça, a gente conversando, eu não tinha pensado nisso, e se eu descubro com 18 anos que fui adotada? Eu posso me chatear com meus pais que não me contaram e agora não quero mais ter pai, ter mãe e desconstituir o vínculo da adoção, mudando de vetor para o outro lado que me veio aqui agora. Sim. Porque o que chama atenção nessa série de julgados que começa em 2020 é justamente isso. A gente passou anos, chega no Supremo, a multiparentalidade, pensando sempre no filho, é você que decide. Você quer acrescentar o pai socioafetivo? Ótimo. Você quer retirar o pai biológico e acrescentar o pai socioafetivo? Ótimo. E agora a gente só se preocupa e vê só uma preocupação com o homem. Perfeito. E aí você vê, afeto é convivência. Então, você vai apagar toda uma convivência? Tudo bem, ninguém está discutindo aqui. Você pode anular a paternidade, você pode negar a paternidade, mas a socioafetiva tem que ser investigada. E você vai permitir que um homem que se chateou
esqueça toda uma história e o filho, ele também não pode se chatear? Então, para mim, pensar o contrário. Se eu descubro que eu sou adotada, eu posso agora dizer meus pais não quero mais? Vou entrar na ação porque eu não quero mais porque vocês nunca me contaram? E aí vai pagar toda a história? Todos os álbuns de fotografia? Então... Perfeito, doutora Tati. E aí é o que eu falo que quando eu li essa decisão, o que me veio enquanto defensora pública da infância e juventude é que a criança ficou no limbo. Tudo que a gente vem trabalhando até na área da infância e juventude, que antes a criança ela era um objeto, né, do Estado e hoje ela é um sujeito de direito, ou seja, ela precisa ser escutada, precisa ser ouvida. Então, assim, tudo isso foi desconstituído, porque o querer dessa criança, ele não foi ouvido, né? E como você bem falou, e se ela descobrir numa adoção que foi, depois de 15 anos que foi adotada, também pode dizer que não quer? Então, como é que a gente vai calibrar isso? Né? Esse querer. E para mim, enquanto defensora pública da infância, o ponto aí de equilíbrio é o melhor interesse da infância e juventude. Não tem mais, assim, para mim, outra visão. Como bem a doutora Júlia falou aqui, houve, na verdade, aí uma supremacia da paternidade biológica. Houve um erro, então ele não ele teria que ser o pai biológico, vá procurar o seu pai biológico. Esquecendo de que houve, por alguns anos, todo o exercício de uma paternidade que é bilateral. Então, só foi escutado o pai, o genitor, né, por causa da injustiça, da traição que foi imputada à mulher. Quem foi que olhou para a criança e para o adolescente, né, que agora está sem um pai registral e, a partir dos seus 15 anos, vai procurar o pai biológico agora, vai reconstituir? Quem olhou para ele? E em termos processuais e probatórios, né, Gisele e Tati, me permitam essa informalidade, me parece também complicado, porque haveria talvez uma divergência de interesses da mãe. Como é que o polo processual ia ficar isso? Ia ter um curador especial para essa criança? Porque o interesse dela, na verdade, está sendo consequencialmente atingido pela justificativa material da traição, né? Então, me parece também... E a mãe teria que defender essa questão. Em termos probatórios, como é que seria? Qualquer criança seria ouvida? Porque a gente tem aquela lacuna de só a partir dos 12 anos, já que ela é atingida consequencialmente. Então, é algo que realmente me parece que houve talvez uma ausência de uma calibragem dos direitos envolvidos ali, uma compatibilização daqueles direitos envolvidos em termos fáticos de probatório, né, de processualmente, como é que seria essa situação e também como é que seria isso em termos de julgado, de tese, né, que foi fixada. Perfeito. Aí nesse processo caberia exatamente uma figura que a gente chama que é o defensor público da infância, né, da criança. Que é aquele defensor público que está ali no interesse da criança. Ele não está no pai, mas porque houve exatamente, colidiu totalmente aí os interesses. E ele está ali para dizer isso aqui, né? Olha, você, enquanto pai, vocês se resolvam, mas o interesse da criança... O dever de fidelidade é entre eles, não é a criança. Exatamente, mas o senhor tem aqui a criança tem o direito, né, do sustento material, enfim, para dizer quais são os direitos daquela criança. Então, isso, na verdade, para mim, foi o que faltou. E eu vou dizer, assim, eu sei que muitos falam só a partir dos 12 anos a ouvir, né? Mas o que nós da infância prezamos muito e defendemos é que aquela criança ou aquele adolescente, ele seja ouvido e, lógico que vai ser considerado tudo, né? A depender do seu grau de maturidade, enfim. O juiz vai ter esse discernimento e todos também que estão ali operando. A dor, a traição, justifica apagar toda uma história? Porque para a criança, ela só vê um pai se afastar. De um terceiro sujeito, né? Então, a teoria da aparência lá no direito das obrigações é justamente isso. Aparentemente, ali era uma família. Era um pai e era uma mãe. E pra gente aqui, pra nós defensoras, que defende tanto isso no dia a dia, a paternidade, ler o julgado dá uma preocupação. Então, e se todo mundo disser agora,
Orientar, ó, você descobriu que não é filho, que foi traição, se separa. Se afasta. Fora a quantidade de processos que teriam, né? Vai ter um litisconsórcio obrigatório? Vai ser um litisconsórcio facultativo? Ela vai ter que apresentar opções? Porque aquela criança vai da noite para o dia ter uma retirada e vai ficar sem pai no registro. E para mim tem um requisito aí também que é muito temeroso. Quando ele fala do tempo que já está afastado daquela criança. Primeiro, quero dizer aqui que também deveria ter sido computado o tempo processual. Porque a parte ela não pode se prejudicar por um tempo, na verdade, que foi processual. Então, ela ficou 5 anos, mas 7 anos ficou em litígio. Em um dos casos é justamente esse. A criança nasce, descobre mais ou menos com 8 anos, né? A traição, se afasta, mas só julga 6 anos depois. Já me deparo. Uma criança de 8 já vira um adolescente. Que ficou 6 anos na lacuna, sem receber esse afeto. E aí chega pra essa criança, esse adolescente diz agora, nem isso você vai ter. No máximo até aqui, no processo, você teve assistência material. Agora, você tem uma certidão sem pai e também sem sustento. Sem assistência moral. Você e sua mãe vão procurar lutar e aquela briga incessante pela busca de um pai biológico. Só quem, né, passa por isso sabe. Na defensoria, nós temos um projeto, Ação Cidadão, Seu Pai Responsável, que você chega na campanha de agosto e encontra pessoas com mais de 60 anos buscando a defensoria. E aquele pai já está morto. E aí ele vai buscar os irmãos para poder fazer o exame pós-mortem. E por que os 60 anos? 60 anos não é para buscar alimentos. Na defensoria não é para buscar herança. É para preencher uma lacuna, um vazio. Então, se para quem nunca teve, passa a vida inteira buscando esse pai, imagine para quem teve e diz assim, ó, agora com 14 anos, que você está em plena formação ainda, você vai buscar o seu pai biológico, comece sua luta. Esqueça que aquelas fotos foram tudo enganação. Eu diria mais, dentro do que Nelson Roosevelt falou no Congresso, tem uma repercussão até que me veio aqui à mente agora no que diz respeito ao plano extra-patrimonial, né, da responsabilidade civil. Como é que fica se existe hoje já uma consolidação de que o abandono afetivo de pais biológicos e registrais configura, ou seja, o abandono de assistência moral e presença? Como é que vai ficar isso? Essa criança ela vai ter que desconstruir todas as memórias que foram construídas e vai entrar com uma ação contra quem? Né? Para buscar isso. E aí, novamente, a gente volta para aquela questão da traição, da biologização das relações familiares, que é um retrocesso. Então, me parece que talvez o principal seria falar, tudo bem, o senhor não reconhece mais que existe um vínculo, apesar de que o senhor entendeu, então não houve erro basal, porque as condições fáticas, no momento da realização do ato jurídico de registrar aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto, estavam implementadas. Ele acreditava efetivamente que era o pai biológico. Então, é uma paternidade biológica e registral. Não é uma paternidade efetivamente de origem socioafetiva. Então, o senhor entende isso. No momento, a gente vai deixar a multiparentalidade, porque a finalidade da parentalidade, da maternidade, é uma finalidade protetiva, de proteção à personalidade, senão essa pessoa vai ficar, cadê a base de onde ela veio? Qual é a origem de onde ela veio? Origem genética ou origem social? E aí depois o senhor vai buscar apontar quem é o réu, porque lá tem no Código de Processo Civil. Aponte, você não é, então aponte quem é que deveria ser. Então, talvez o STJ tivesse que fazer essa calibragem a nível processual e fático também, já que eles pontuam muito sobre a questão da relevância, sobre a questão dos fatos, né, de que houve efetivamente uma comprovação do afastamento. Então, por que ele não pontuou? Né? E esse prejuízo processual dos fatos da vida que se impõe ao processo, né, da demora processual que não pode ser apontada às partes, né, que, na verdade, a criança nem era parte efetivamente. Entendeu? Exato. Lhe foi tirado todos os direitos. Assim, na visão, quando eu comecei a ver essas decisões, o que mais me chocou, talvez pela lida mesmo diária, é que foi tirado todo o direito da criança e do adolescente. Se uma coisa que não foi vista foi o melhor interesse da criança ou do adolescente. Ela foi ali tirado um pai, né, tirado do chão dela, foi questionado ali abertamente que uma culpa à sua mãe, que foi uma culpa. Né? Atribuição de culpa, praticamente ali. Voltamos. Descumprimento aos deveres matrimoniais. Exato. Né? E foi tirado aquela criança, talvez o direito dela ter uma pessoa que falasse por ela.
né? Porque já que é a vida dela ali que está sendo, porque não é a vida. Para mim, esse julgado foi totalmente a vida do homem. Foi, né? Foi assim, um julgado, não, a vida do homem. Porque, na verdade, a vida dessa criança e desse adolescente é que estava ali todo em jogo. Foi uma negatória que, inclusive, poderia ser feita uma inversão do ônus da prova, já pela distribuição dinâmica de ônus que hoje se faz, de chegar e falar assim, não, então o senhor, se não se entende como pai, essa parentalidade é protetiva, aponte quem é. Então, talvez nessa negatória de paternidade, as que se apresentaram, fosse compulsória, né? A gente tentar verificar como é que a construção de direito de família, que nos últimos anos é o demonista, ou seja, em prol da felicidade, é em prol da dignidade da pessoa humana, é em prol do melhor interesse da formação da personalidade, o direito ao nome diz isso. Né? Existem danos ao projeto de vida quando você não permite, por exemplo, pessoas indígenas colocarem a sua ancestralidade no seu nome. Então, como é que fica essa repercussão? E se fosse uma criança, pessoa com deficiência? Se fosse uma criança com TEA? Né? A economia do cuidado traz também isso, e do ponto de vista patrimonial, a partir do momento em que transitou em julgado aquele acórdão, aquela mulher vai fazer o quê? Ela talvez tenha que ficado todo um tempo na vida fora do ambiente de trabalho para poder cuidar daquela criança, daquele adolescente, porque a gente tem visto muitas ações judiciais, até com planos de saúde, que retrocedem nessa proteção do TEA, né? A partir do julgado do STJ que disse que tem que ter essa efetiva comprovação de que há uma necessidade, os requisitos de ausência de outras terapias no SUS, etc. Então, isso realmente excluiu uma série de patologias que são crescentes. Cada vez mais se descobrem novas patologias que podem retirar completamente quem faz o cuidado do mercado de trabalho. Como é que vai ficar isso? Né? Não tem como não ler o julgado e não dizer assim, o que é isso? Deixa eu voltar aqui pro parágrafo anterior para ver se eu tô lendo isso mesmo. E foi isso que assustou. É um direito hoje que se preocupa tanto, né? Na pessoa humana. E cadê a pessoa humana dessa criança? Fora que, faticamente, como você bem trouxe, Tati, do projeto da Defensoria Pública e Paternidade Responsável, além da nossa lei estadual, daqui no estado da Bahia, em vários outros estados, obrigatoriamente apontar para a Defensoria, o que a gente vê na prática, eu falo da cidade onde eu atuo, da comarca onde eu atuo, é que a gente faz, sei lá, 35 mil, não sei quantos mil, mas por ano, os dados da ARPEM dizem que o número é 30, 45 também, que chegam 1.000, sem os números, sem o nome do pai no registro. Né? Então, é como se fosse um enxugar gelo constante, e quando você chega num momento desse em que essa criança vai ter totalmente excluída essa paternidade, sem indicar o pai biológico, como é que vai ficar? Perfeito, doutora Júlia. Na verdade, assim, hoje a nossa mão, né? Todos estamos numa mesma nossa direção, é justamente essa, de querer ir atrás da paternidade, colocar o direito, dizendo até para aquela mãe assim, que às vezes tem uma dúvida de falar o nome do pai, não vamos botar o nome do pai, porque isso aqui também é direito da criança, né? É o direito da criança, os alimentos, a visita, enfim. A gente tem toda aquela conscientização. Então, a direção é sempre para que a gente tenha ali a completude, a colocar o pai no registro, para que outros direitos sejam garantidos. E, na verdade, o que aconteceu com esse entendimento, né, esse julgado, foi um retrocesso. Ele foi na contramão. E eu também até me lembrei agora do que a doutora Maria Berenice acabou de falar ontem aqui no seminário, no Congresso, que ela falou, quando ela, complementando a fala de doutor Cristiano Cassetari sobre os meios extrajudiciais de reconhecimento, ela falou sobre a ratio que está sendo proposta na atualização do Código Civil. Então, a ratio é também protetiva, porque agora o oficial de registro vai receber a mãe, essa mãe vai ter que indicar quem são os supostos pais, e esses pais já vão ser intimados pessoalmente pelo próprio oficial do registro. Então, o objetivo da paternidade é protetiva. Ela não pode ser vista como excludente de direitos, porque ela está voltada à personalidade daquela pessoa. Então, mais uma vez, a comissão de juristas indicada pelo Senado
confirma a natureza jurídica da paternidade na formação da personalidade. E entro também nessa questão novamente. E o dano ao projeto de vida que fica para essas crianças, desses 4 julgados, dessa tendência que veio, não revolveu provas, tudo bem. Não revolveu provas, a súmula 7 impede. Mas é uma tese que não teve essas contramedidas que foram, olha, tudo bem, pode ser que a socioafetividade talvez rompa esse vínculo de origem biológica, porque não é uma origem da paternidade socioafetiva. Eu acho que é muito importante a gente compreender que a origem daquela paternidade foi uma origem biológica. E sendo uma origem biológica, ela não é, a socioafetividade jamais pode ser uma complementação para a biologicidade, porque a origem foi aquela, senão o abandono afetivo nunca vai se configurar. A gente nunca vai ter um pai que vai ser penalizado porque não exerceu os seus deveres socioafetivos porque ele era pai biológico. Então não é necessariamente uma complementação. Sim. Na verdade, são origens distintas, mas o rompimento daquele vínculo é uma coisa que ele vai ter que resolver a nível local. Como é que vai ser? Esse homem vai ter uma mitigação dos deveres dele materiais? Se o processo chegar no STJ, né, e efetivamente ainda for uma criança ou adolescente. Essa criança, esse adolescente, esse vínculo, como é que vai ser? O filho, ele vai ter um direito regressivo em relação ao pai, né? Ele vai ter que necessariamente incluir esse pai biológico, indicar lá na hora. Então, talvez faltou um pouco dessa análise, talvez da expertise dos fatos da vida, de como se processam e de uma visão assim, olha, a gente é um tribunal de precedentes obrigatórios. Isso aqui pode um dia ser afeto para um IRDR, isso pode um dia ser afeto para recurso repetitivo, isso pode um dia ser afeto lá no STF e repercussão geral. Como é que vai ser esses casos do ponto de vista fático? Como é que vai ser depois a enxurrada de ações para reconhecimento dessa paternidade biológica? E depois de tantos anos, essa mulher, ou às vezes a mãe já faleceu, lembrar quem é que seria o suposto pai biológico. Ou seja, foi chancelado, quando a gente fala de precedente, né, dos requisitos, foi chancelado o abandono afetivo, né, o abandono ali afetivo e material, porque, né, ele entrou, então, o abandono material, eu não quero mais ser pai, vou ficar agora 7 anos sem dar nada, né? Então, assim, o tempo, assim, então se eu sumir durante 10 anos e voltar questionando minha paternidade, posso voltar questionando minha paternidade? Olha só, quantos precedentes nós temos aí. E lembrou muito, não tem o caso da traição, mas lembrou muito o abandono nas adoções unilaterais, que a gente, né, quando você adota o filho do seu companheiro. Porque muitas vezes, depois ele chegou na defensoria e falou, eu me separei, doutor. Não quero mais aquela criança. Aí você tem que lembrar ele, porque a gente faz até ele assinar um documento, o que é uma adoção. E quantas vezes nós falamos que não existe diferença. Olha, ele vai ser seu filho. E eu ainda, enquanto defensora de atendimento, ainda falava, olha, você vai se separar dela, mas dele nunca. E não só na adoção. Até mesmo na adoção brasileira. Eu conheço uma pessoa, ela está gestante, eu resolvo, né, registrar sabendo que não é meu filho. Eu posso conviver 10, 15 anos, construir o socioafetivo, e eu não posso tirar mais meu nome. E aí vira um problema de prova diabólica. Porque aquela mulher, porque o homem ele não vai assinar um termo assim, reconheço que o filho sabia que não era meu, ela estava grávida. É um plano, do ponto de vista processual e probatório, efetivamente você inverter o ônus da prova para a parte que vai ter um direito suprimido relacionado a, enfim, direitos fundamentais da personalidade, se for criança ainda ou adolescente ainda no período do processo, também é uma pessoa hipervulnerável, né, que está numa condição de hipervulnerabilizado pela própria razão de ser fática e pessoal. Então é algo que, enfim, me parece que houve uma desconexão e uma falta de diálogo no que diz respeito às outras fontes informativas do direito de família que o STJ vem construindo nos últimos anos, né? Na última década. Vem construindo esse direito de família muito mais voltado a essa paternidade responsável. Essa parentalidade responsável ampliaria, porque eu vejo, me desculpem, é um problema muito sério no que a gente vem vendo de casais trans. Né? Muitos casais trans que têm já dificuldades para registrar, mas e se aquele relacionamento
não se consolidar no tempo, e se aquele relacionamento, aquele casal resolver, né, não estar mais junto? Como é que vai ser isso? Né? Essa pessoa ela vai poder excluir a parentalidade dela de lá só alegando essa questão do rompimento socioafetivo, quando a origem, né, me parece muito fundamental entender que a origem é biológica daquela parentalidade. Né? Doutora Júlia, eu acho assim que a gente não pode perder de vista, primeiro, é o norte. O norte é a protetivo. Eu acho que esse é o norte. Então, a proteção daquele ser humano que está se formando. Então a gente espera muito, né? Que o vetor mude. Que volte igual para multiparentalidade, que o vetor era assim, vou pensar no filho, que a setinha sai agora do homem traído com o tempo nos próximos julgados e vá para o filho. Fora que vai contra o protocolo de gênero, que o próprio CNJ aprovou e agora virou compulsório. Assim, compulsório orientativo, digamos assim, barra orientativo para os magistrados pelas condições fáticas dos dados estatísticos. Não está falando aqui de um direito que seja feminista, acho que o Brasil está muito longe disso, a gente vê o que aconteceu no TJ de São Paulo, no que diz respeito à promoção das juízas para desembargadoras, né, o edital exclusivo. Então, há uma certa ausência de conexão com os dados da família brasileira. Qual é a família brasileira hoje que existe há muitos anos, né? Nós temos mulheres que são chefes de família, muitas vezes com múltiplos empregos, para sustentar crianças também, muitas pessoas com deficiência, muitas crianças e pessoas com deficiência, e homens que são figuras ausentes. Então, o que isso sinaliza em termos de precedente para esses homens? Né? Para essa figura masculina que chega lá. E eu, novamente, vou voltar para a questão dos casais trans, porque eu vejo muitas questões aí no que diz respeito a... Eles já têm dificuldade, um homem trans que ainda está com útero, vai gestar, ele tem dificuldade em se colocar como pai ou mesmo como mãe lá, porque o campo, às vezes... apenas. Exatamente, então é uma função só biológica, mas ele agora já fez a alteração de nome e gênero e é homem, e depois, como é que vai ser isso, né, em termos de casal, se ele casou com uma mulher trans? Porque existem muitos casais assim. Então, o direito de família ele não pode ser excludente, ele tem que ser inclusivo. Né? A ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, a ADPF, no que diz respeito à inclusão de casais homoafetivos para também gozarem de união estável, a semelhança dentro excluindo aquela coisa conservadora de que união entre homem e mulher, tudo aquilo vem construindo e sinalizando para um direito de família muito mais pró-individualidade humana, né? Assim, o que aquilo vai repercutir na esfera individual de quem tem os direitos? Eu vou excluir ou vou incluir? Né? É aquilo que acho que, eu não sei, é uma filósofa que sempre fala assim, como é o seu marco teórico? Ele é inclusivo ou exclusivo? Né? Ou excludente? Ele vai incluir mais ou não? E o direito de família é para incluir, é protetivo. Ele não tem como excluir essas pessoas e indicar um retrocesso de conformação. Vamos agora voltar para o biologicismo, vamos agora voltar para a questão de homem e mulher, vamos voltar agora para a justificativa da traição, né? Isso aqui me deixou realmente assim assustada quando eu li um trecho que falava assim, ele, né, que não chancelando que ele se recusou a dar afeto a partir do momento, né, tem um trecho assim, se recusou a dar afeto a partir do momento que soube que foi traído e por causa disso ele estava certo. Né? Por causa em tempos em que a legítima defesa da honra não foi chancelada pelo Supremo. E por causa disso, aí é que foi, ele tá... Então, meu Deus do céu. Então, assim, a partir daqui ele estava certo em abandonar uma pessoa, um ser humano, uma criança. Qual é a culpa que essa criança tem? E passado não se apaga. Não é fácil pegar a borracha, apagar e dizer agora siga, seu pai vai ser outro, não sei ainda quem é, vamos buscar, vamos esperar mais 5, 6 anos numa ação de investigação, isso no prazo mais rápido que for, porque se for até outros recursos, é por isso que vai, e assustou muito, né, a defensoria nesse ponto, porque a gente vem no movimento contrário, né? Aqui na Bahia a gente vem no movimento que a gente tem uma lei própria, uma lei estadual, há 8 anos, que obriga que os cartórios de registro civil em todo o estado forneçam mensalmente para a defensoria o nome daquelas
genitoras que fizeram os registros sem indicar o nome do pai. E a defensoria passa durante todo o ano buscando essas mães para conscientizar da importância da figura, né, paterna na vida de uma criança. A preocupação da defensoria foi tão grande que hoje, mesmo onde não tem defensoria, ela tem um caminhão. Ela faz um estudo através do núcleo de atuação estratégica e leva o caminhão para fazer o registro. Você vê que não é o movimento da defensoria, você vê outras instituições também fazendo isso. Então, assim, a sociedade vai para um outro caminho. Indica a importância da parentalidade, das bases em que foi construída o Instituto da Parentalidade da Natureza Jurídica, que é um instituto formador da personalidade, protetivo, não excludente, e essa indicação, além das questões probatórias, como a gente já falou aqui, traz também uma ausência de sujeito de direitos da questão, né? Resgata o Código de Melo Matos, até não sei poder mais, e também traz a mulher, novamente, para um estigma de traidora, adúltera, Pro centro. Né? Perfeito. Resgatou a criança como objeto. Eu decido a sua vida, né? Hoje você não tem mais pai. Sem você ser ouvido. Sem você ser ouvido, que é uma das coisas que a gente mais praticamente já está consolidado na área da infância e juventude. A escuta daquela criança e daquele adolescente. Não, a partir de hoje você tem filho, não tem mais pai. Perfeito. E o sentimento dele, né? Então ninguém escutou. E se eu acho que você não é meu pai? Sim, sim. É você que eu indico no meu dever de casa. É você que eu penso receber a ligação no meu aniversário. A gente esquece que ele é adolescente? Não pode mais. Exatamente. Sim. Então, eu acho que está posto, né? Esse é um debate. Um debate que precisa ser, né? Precisa ser cada vez mais estimulado, sim. Porque até agradeço o BDFAN de trazer porque esse tema, porque isso vai repercutir total nos processos hoje, né? E, enfim, então está posto e a gente precisa, na verdade, falar talvez os pontos negativos mesmo, que isso vai repercutir na jurisprudência nacional. Então a conversa não para aqui, é um tema para ser estudado sempre, né? Vai voltar aos tribunais com certeza, né? Sim. E, mais uma vez, a gente agradece o BDFAN de poder permitir que 3 defensoras, cada uma na sua visão, eu na capital, doutora Júlia no interior, doutora Gélia com a parte da proteção da infância, né? E juventude. Então, mais uma vez, muito obrigada, em especial, né? A gente deixa nosso abraço carinhoso para Fernanda Barreto, né? A nossa presidente. É isso, gente. Muito obrigada. E a Defensoria, né, sempre está de portas abertas, principalmente e atenta como é que vai ser feita essa construção, né? Talvez resgatar as bases que o STJ já vinha sinalizando, da base eudemonista, da base protetiva, da base pró-dignidade da pessoa humana, pró-formação da personalidade, e os dados da busca de parentalidade responsável do DNA já demonstra por si só qual a importância de ter um pai no registro. Eu me lembro de uma assistida, só para encerrar, que ela chegou para mim e falou assim: agora eu sei quem são meus irmãos e quem eu posso dizer que faz parte da minha família. Porque antes eu não sabia para onde ir, eu não sabia quem eu era. Isso tem uma força muito grande. Muito grande. Muito grande. Também encerro falando dessa preocupação de ter se tirado o presente, o passado e o futuro de uma criança, talvez, a partir do momento que você tira um pai da vida dela. E entendo que a Defensoria tem que cada vez mais, né, com o seu lado de reforçar toda essa proteção na área da criança e do adolescente. Obrigada.